Internautas do JMV-TV, Hospital Beatriz Ramos de Indaial inicia neste final de semana uma campanha cujo o título é Abrace o Hospital. E eu estou aqui com Walter Francisco, ele que é diretor administrativo do Hospital Beatriz Ramos, assumiu em agosto, para falar um pouquinho sobre essa campanha e também para falar um pouco sobre o trabalho do hospital, enfim. Inicialmente, Walter, obrigado pela presença aqui nos estúdios do JMV-TV. Ok. Obrigado, Salve, eu agradeço o espaço, então, né, disponibilizado ao hospital, para a gente, então, conversar sobre o Beatriz Ramos, né, o Hospital de Indaial. E essa campanha, então, começa agora, esse final de semana? Começa nesse final de semana, ao sábado, né, a campanha se chama, então, como já citou, Abraço ao Hospital, que é uma mobilização que vai mover, então, várias campanhas. A campanha da Forcinha, que é a ajuda na energia elétrica, a campanha Seja um Sócio, né, um associado ao Hospital Beatriz Ramos, Adote um Quarto, e outras campanhas que remetem a doações ou mobilizações de várias instituições da comunidade para adquirir equipamentos, para melhorias tecnológicas no hospital e diversas outras campanhas que ainda podem surgir ou serem iniciadas de acordo com o passar do tempo. Quer dizer, na verdade, nesse sábado começa então uma série de campanhas. É o start, né, começa então com um pedágio que vai ser realizado sábado de manhã das 7h30 ao meio-dia. Vai ser onde? Vai ser em toda Indaial, em vários pontos de Indaial. Principalmente né? no centro. Ali, centro da cidade, alguns bairros também que tem maior circulação, né? E à tarde, então, às 14 horas, é feito então um abraço simbólico e a abertura, então, das campanhas em prol do Hospital Beatriz Ramos. Aliás, você assumiu em agosto o Hospital Beatriz Ramos. Como você encontrou na época aí, momento, porque está com uma dívida de aproximadamente 9 milhões de reais, como é que você encontrou o hospital em agosto, quando assumiu aí a administração? Eu trabalho no hospital já há quase 5 anos, né? No momento que nesse mês de agosto... Já conhecia os problemas? Já conhecia os problemas do hospital, então eu já estava inteirado dentro do processo. É evidente que não estava ligado diretamente à administração, porém, dentro da internação, dentro do Centro de Diagnóstico por Imagem, que é a ala de imagens, né, radiológicas do hospital, onde eu trabalhava então, né, até antes do período da administração, a gente acabava conhecendo um pouco e tendo a noção da situação. Mas é claro, evidente, chegamos em agosto, então assumimos a administração do hospital, a diretoria administrativa, e começamos a tratar então de assuntos, primeiro um diagnóstico situacional do hospital. E, de fato, encontramos aquilo que também já não era segredo, né? Uma dívida de quase 9 milhões de reais, um passivo, né? Dentro desses fornecedores, empréstimos bancários, obrigações trabalhistas, né? Que se acumularam, então, até chegar perto desses 9 milhões, né? E um déficit financeiro de médio mensal de 160 mil reais. Né? O que é esse déficit financeiro? Ao longo do tempo, as suas operações de caixa de entrada e saída, lhe falta então esse montante de 150, 160 mil reais para cumprir as suas obrigações no mês. Então, logo, se alguma coisa não for feita e não tratada de forma emergencial, esse 9 milhões, se a cada mês 160 vai se acumulando, e no espaço de 10 meses nós temos mais 1 milhão e 600. E assim vai. Então, algumas ações a gente já está tomando para estancar a primeira dívida, equilibrar então esse déficit financeiro e aí viabilizar formas de fazer com que esse 9 milhões possa então ser amortizado. Pode-se dizer que o Hospital Beatriz Ramos está na UTI? Como é que está? A situação é grave? A situação é grave. Não há o que esconder, né? Nós temos um faturamento médio mensal ali de 900 mil reais, com um custo, então, ali, custos e despesas, somando 1 milhão e 50 mil, que então fecham ali os 150 mil mensais. Tem que correr atrás dessa diferença. Tem que correr atrás da diferença, né, na esfera pública, evidente, na esfera privada também, com parcerias né, que possam ser realizadas, ações de reduções de custos,
toda empresa tem que passar por isso, e num período de recuperação, então, da sua capacidade econômica e financeira, né? Vai haver enxugamento, já demissão? Já o que a gente pôde trabalhar já houve, então, essa redução. Quer dizer, o que vocês tiveram que fazer em termos de ajuste, inicialmente já fizeram? Já fizemos e tem mais alguns ainda, né? Hoje foi formada uma comissão de redução de custos instituída ali no hospital. Tem um coordenador que é o Dr. Ademir Danilo Zardo, que é um anestesista do hospital, né? Todo o trabalho que pode ser feito em cima da redução com gasto de material, sem, evidente, jamais prejudicar a qualidade, então, do serviço oferecido, mas sim otimizar aquilo que pode ser gasto, né? Tanto também nas despesas, não só no custo, mas nas despesas fixas mensais de energia elétrica, água, telefone, alguns serviços que são contratados que não são considerados, então, um custo, ou seja, aquilo que é medido direto na prestação do serviço, mas aquelas despesas de forma geral, como toda empresa tem, né? Para que a gente possa também contribuir, então, para equacionar essa conta, então. Exato. Além a gente vai falar também onde entra o papel da Prefeitura de Indaial, Câmara de Vereadores, mas o governo do Estado, do governo federal, o que vocês esperam, Walter? Houve uma situação, nós no começo desse ano contratualizamos o serviço do Sistema Único de Saúde. O Hospital Beatriz Ramos é um hospital filantrópico, então ele não é um hospital público, né? Ele é privado e filantrópico, no caso. Então, ele presta um serviço à esfera pública. A esfera pública ela pode ter um hospital público ou ela pode contratar o serviço, que é, no caso, o Beatriz Ramos. Mais barato contratar um serviço. Muito mais barato contratar um serviço, é evidente. Assim como é o Hospital de Pomerode, o Hospital de Timbó também aqui, todos eles são filantrópicos, né, mas de direito privado. Então, nós contratualizamos esses serviços, certo? O que é essa contratualização? É um valor fixo mensal por um número mínimo de produção, internações, atendimentos de pronto-socorro, exames de imagem, né? Então, contratualizamos um valor mínimo, certo? Esse valor mínimo, ele é baseado, então, nessa produção. Esse valor mínimo nós estamos recebendo, certo? Mas nessa contratualização, reza, então, o contrato em si, que tem um incentivo chamado IAC, que é um incentivo à contratualização. Tendo em vista que a tabela SUS ela não consegue cobrir, então, esses custos, é pago como forma de incentivo, então, esse valor adicional para cobrir todos esses custos. Só que este incentivo, assinado desde fevereiro deste ano, não foi repassado ao Hospital Beatriz Ramos, né? Já tivemos diversas informações que não coube no orçamento do governo federal, já foi repassado ao governo do estado, mas que ainda não foi repassado aos hospitais. A mesma situação vive o Hospital de Pomerode. Agora, exatamente, se os governos federal e estadual repassasse certo e sem atraso, eu acho que os hospitais não estariam, e logicamente reajustasse a tabela do SUS, os hospitais não estariam nessa situação como se encontra, como a gente vê a maioria dos hospitais. Né? Isso, é verdade, professor Salvio. O que acontece, onde 90% dos hospitais filantrópicos passam por essa situação, né, de déficit financeiro mensal, na sua operacionalidade, uma dívida que já ultrapassa a sua capacidade de liquidez, né, capacidade de pagamento. E, claro, tem 10% que estão bem. O hospital também tem que aprender a buscar os caminhos para que equacione, então, essa dívida. Mas grande parte do problema evidentemente, nasce de uma tabela mal remunerada. Né? Exato. Vocês tiveram, na sexta-feira da semana passada, uma comissão de vereadores, estava lá o secretário de Saúde, o Emilson de Freitas, secretário de Saúde de Indaial, visitando o Hospital e Maternidade Rio do Texto, é isso? Perfeito, perfeito. Vocês foram ver lá o que está dando certo, que pode ser também colocado em prática no Beatriz Ramos? O que vocês acharam de positivo lá, por exemplo, no Hospital de Pomerode? Primeiro, uma coisa que ficou muito bem exposto para nós lá foi a união da equipe. Mas quando eu falo equipe, eu falo do hospital como um todo, de médicos, funcionários. E isso conta muito dentro do processo que você
tenta engajar as pessoas a reduzir custo, trazer mais receita. Só que a estrutura do hospital de Pomerode é bem menor do que uma estrutura do Beatriz bem menor, Ramos. É menor que a do Beatriz Ramos. O Beatriz Ramos não atende acidentados aí da BR-470. Exatamente. É um mundo diferente, digamos assim, né? Se tratando das cirurgias, do que são realizados ali. E claro, essa união dessa equipe fez com que, aos últimos desses anos, a diretoria, então, lá do Hospital de Pomerode, junto com o seu administrador, o Ralph, exatamente, conseguisse, então, fazer um trabalho que deu certo no hospital, né? E que tem mais frutos ainda para colher. Mas lá em Pomerode, por exemplo, Hospital e Maternidade Rio do Terço, eles fazem muita campanha, né? Tem anualmente a festa do hospital, que acontece sempre no dia 7 de setembro. Né? Verdade. Esses são exemplos que fazem com que a comunidade se aproxime do hospital, entenda o que acontece dentro do hospital, como que é a prestação de serviço, para que todo mundo, contextualize, entenda a situação e brigue junto pelo seu hospital. O hospital da cidade, porque ninguém quer que feche. E a situação do Beatriz Ramos é complicada ao ponto de parar as atividades. Né? Então, a comunidade se uniu em favor do hospital, né? Eles conseguiram aumentar a receita, conseguiram reduzir custos, trabalharam nos processos, que é o dever de casa de cada instituição. Exato. Mas também, quando remete à esfera pública, né, procuraram então vender um serviço que seja remunerado de forma adequada. Exato. Onde é que entra a prefeitura com repasse, Câmara de Vereadores? Porque lá em Pomerode, a Câmara de Vereadores passa, se eu não me engano, anualmente... 245 mil por mês. Por mês, né, que é dividido ali. E prefeitura também, há um acordo lá, né, porque esse tempo também o hospital de Pomerode estava numa situação ruim, difícil. Exato. A participação, primeiro, da prefeitura, ela tem que comprar o serviço de pronto atendimento. Comprar não, ela tem que ter ou um serviço de pronto atendimento próprio, certo? No caso que é conhecido como as UPAs, né, a Unidade de Pronto Atendimento, ou ela compra o serviço de alguma instituição, ou dentro da cidade ou fora. É evidente que comprar fora da cidade, né, não inviabiliza o transporte de pacientes. Torna-se caro, né? Torna-se caro, exatamente. Então, tem que comprar do Beatriz Ramos, né? E essa é a participação da prefeitura na compra, então, nos recursos que ela vai mandar para o hospital. É uma compra de serviço, como qualquer outro, certo? O que às vezes é uma falta de compreensão, e eu não estou desmerecendo o dinheiro que a prefeitura repassa, mas sim esclarecendo para que ele serve. Ele é um dinheiro pago por um serviço, não é um dinheiro que é oferecido ou doado, né? Mas é evidente, é um dinheiro público, precisa ser prestado contas, para que realmente saiba se o gasto está sendo feito da forma correta. Uhum. Mas é uma compra de serviços como qualquer outro. Exatamente. Voltando a esse tempo, se discutiu muito a questão da vocação de cada hospital aqui na nossa região. Isso dá para colocar em prática? É difícil? E se colocar em prática, qual seria a vocação do Hospital Beatriz Ramos? Eu sei porque aqui em Timbó, o Hospital Oz passou uma situação também difícil e se discutia a vocação de cada hospital aqui da região, inclusive lá de Pomerode. Sim. E o Beatriz Ramos? Até porque, por uma questão estratégica mesmo, cada hospital tem que, sim, de fato, entender a sua vocação e aquilo que ele vai oferecer para a população. Não adianta o Hospital de Indaial fazer o mesmo serviço que o Hospital de Timbó, porque os dois vão ser concorrentes e não é esse o objetivo, né? O objetivo é fazer com que um hospital como o nosso possa atender uma região, e é evidente que a nossa vocação é nos atendimentos de urgência e emergência na traumatologia e ortopedia, né? Nós temos uma BR logo ali. Qualquer pessoa, qualquer usuário que venha necessitar do serviço de urgência e emergência de um acidente de trânsito, por exemplo, ele vai para o Beatriz Ramos. Essa é a vocação do Hospital Beatriz Ramos. Evidentemente que junto com isso também tem um serviço de maternidade
de obstetrícia, maternidade, no caso obstetrícia com os médicos, que também é muito forte, né? Até porque Indaial é populoso. Então, em torno de 60 mil 60 mil habitantes. Então, evidentemente que precisa potencializar esses serviços. Assim como Pomerode tem o seu foco e Timbó tem o dele. Timbó, os serviços de atendimentos eletivos, com consultas, cirurgias eletivas, ele é muito forte. Tanto que ele está fazendo serviço para outras cidades do estado. Como foi noticiado aí pouco tempo atrás, cirurgias eletivas para Joinville. Então, cada hospital acaba naturalmente atendendo o seu próprio nicho de mercado ou tendo a sua vocação. E isso é extremamente necessário. Porque o que Pomerode não consegue fazer, Timbó faz. O que Timbó não consegue fazer... Aliás, Pomerode, como Timbó e outras cidades da nossa região, do Médio Vale, mandam pacientes para o Beatriz Ramos. Sim. É evidente que mandam, porque assim como a Piúna, Rodeio, Ascurra, o Hospital Beatriz Ramos é um hospital de porta aberta, de urgência e emergência. Não dá para você escolher quem você vai atender. Sim. O hospital não foi aberto para isso. O hospital Beatriz Ramos ele foi aberto para atender uma comunidade, Indaial. Só que ele já cresceu ao ponto que ele não consegue mais só ficar dentro de Indaial. Por uma necessidade até de populacional mesmo. Exato. Vamos negar o atendimento de um acidentado para um munícipe de Apiúna, Rodeio. Isso, primeiro, que humanamente não se faz. Segundo, que é crime. Né? Não pode se negar socorro. E terceiro, que é uma questão de... O hospital está ali para isso mesmo. É evidente que isso precisa ser remunerado. E na maioria das vezes não acontece dessa forma. Então o que nós temos que buscar é procurar equacionar esses valores. E isso é uma estratégia que a médio e longo prazo tem resultado. Mas hoje a situação que vivemos, precisamos de soluções emergenciais. Então por isso que a gente está literalmente diariamente em conversa com a prefeitura. Vamos ao governo do estado, vai ser montada uma comitiva, inclusive da prefeitura de Indaial, com o Hospital Beatriz Ramos e alguns vereadores e alguns líderes de instituições para conversar com o governador, então, e viabilizar formas do Beatriz Ramos literalmente não parar as suas atividades. Exato. Agora imagina o seguinte, quando sempre se fala, um hospital Beatriz Ramos, um hospital aqui da nossa região pode fechar suas portas, cria uma certa insegurança para a população. Né? Evidente. É complicado. Imagina numa cidade como do porte de Indaial, aquilo que a gente falou, cerca de 60 mil, aproximadamente 60 mil habitantes, o hospital fechado. Ninguém quer, e muito menos o poder público, enfim. Né? É evidente, né? Nem o poder público, nem nós, nem eu como administrador, não quero ficar reconhecido pela figura que iniciou então o fechamento do hospital. Mas nós temos que ter uma posição nesse momento racional. E até houve situações onde que ponderaram que poderia ser um certo marketing, né, para tentar atrair recursos, e não é. É evidente que com 9 milhões, um faturamento que muitas vezes não é em sua totalidade recebido, como eu citei o caso da contratualização, dos incentivos do governo, né, e uma tabela ainda muitas vezes mal remunerada, e um déficit então mensal de 160 mil reais em média, o hospital sim pode parar as atividades. Se o fornecedor esse que no montante hoje devemos 1 milhão e 500 mil em média ali, parar de fornecer porque ele não recebe mais a sua prestação de serviço, a sua venda de mercadorias, né, enfim, a sua venda de insumos, ele vai parar. E aí não é por força somente do hospital encerrar a atividade, sim por força da própria operação, que não tem mais continuidade. Uma engrenagem, né? Exatamente. E me diz o seguinte, para a gente encerrar, o final do ano está chegando, faltam mais 2 meses aí, 13º dos funcionários, como é que está? Tá tudo nesse bolo, nesse déficit, está tudo nessa situação complicada e é preocupante. O que a gente tem que tentar fazer agora é buscar isso de forma emergencial. E não tem outra forma a não ser com a parceria da esfera privada e da esfera pública. Porque, é claro, isso é uma situação triste, ao mesmo tempo decepcionante, porque
o terceiro setor, que é o setor então da filantropia, né, privado, mas filantrópico, ele, por sua maioria, ele não sobrevive só com o dinheiro da venda do serviço. Bombeiros, APAI, maioria dos hospitais, vou citar a Renal Vida, ou seja, o terceiro setor de forma geral. As entidades beneficentes filantrópicas, né? Elas não sobrevivem só com a venda do serviço. Elas precisam de apoio das esferas governamentais, tanto do município quanto até a União. E o que a gente tem que fazer, de fato, é equacionar isso. Só para encerrar, eu lhe pergunto o seguinte: há uns anos atrás, o Hospital Marieta Erconer Bornhausen de Itajaí instituiu lá, seja sócio do hospital, e as pessoas pagavam lá um valor X, né, ganhavam uma carteirinha e tinham as regalias na questão de atendimento, etc. Sim. Então, se você conheceu chegou a ouvir Sim. essa campanha e não dá para fazer também, adotar no Hospital Beatriz Ramos? Tem. Hoje já existe a campanha Seja um Sócio, Seja associado, um sócio, né? O nome, associado. Né? Associado. Desculpe, associado, exato. Onde a anualidade é R$100 e a pessoa então tem direito a voto, a participar das assembleias, né? Mas o que já estamos estudando... Aí eu me refiro na questão do atendimento. Né? Exatamente. O que já estamos estudando, de fato, é um convênio próprio do hospital para oferecer para as empresas e aí estender aos seus funcionários, que consequentemente é a população, né? Tipo de um plano de saúde. Tipo de um plano de saúde. É evidente que não é um plano porque não pode ser criado desta forma. Mas oferecer sim, não é nem atendimento diferenciado, mas é que com esse recurso então que a gente levanta, através desse plano de saúde, poder investir no hospital e oferecer uma qualidade maior de atendimento. Seria o quê? A internação, atendimento? Internação, pronto atendimento, exames de imagem, exames de laboratório, né? Todo o serviço do complexo hospitalar. Bom, tomara que dê certo, se me permite, Salve, só mais um espaço, um apelo, então, para... Venham conhecer o hospital. A população é convidada a entender como as coisas acontecem. Às vezes a demora do pronto-socorro, o processo em si dentro de uma instituição de saúde é extremamente delicado e não há espaço para erros. Não é igual uma outra empresa qualquer. Então, o profissional que está lá dentro, ele trabalha muitas vezes sob pressão, mas o pessoal é preparado. Nós jamais vamos deixar de oferecer à população aquilo que nos propusemos a fazer, que é atender. Só que a gente precisa da união da comunidade. Há 60 anos atrás foi aberto o hospital. Então, agora 60 e poucos anos depois, é uma escolha manter ele aberto. Mas somente com união. Não é nem escolha, é um desafio. É um desafio, exatamente, é um desafio. Então, somente com essa união, as contas estão abertas, os gastos estão lá. A gente procura publicar semanalmente, passando informações aos jornais e mídias locais, passando para quem deseja, então, saber como as coisas funcionam lá dentro, para que as pessoas entendam e aí sim vão perceber que isso ali é um patrimônio do município e já deixou de ser só de Indaial, é da região. A região toda hoje, sem o Hospital Beatriz Ramos, vai ficar, de certa forma, prejudicada. E aí, o que nós podemos fazer? Ou nos unimos, ou deixamos as coisas como estão. E aí é onde eu venho apelar. Aquele que sentir, então, vontade de participar do hospital, de ajudar, nos procurem. Venha conhecer o Hospital Beatriz Ramos, seja de Pomerode, aqui de Timbó, Benedito Novo, Rio dos Cedros. Atendemos pessoas de Presidente Getúlio no Hospital Beatriz Ramos. Então, é importante, conheçam o hospital, saibam como as coisas funcionam e aí participem. Somente com essa união a gente salva o hospital. Tá certo. Vamos tirar o hospital, desculpe eu usar esse termo, da UTI e levar para o quarto já, né? Começar e já participando dessa campanha Abraça o Hospital, já começa nesse sábado. Né? Exatamente. Então, venham lá conhecer, a gente vai passar informativos, números, aspectos operacionais, para que as pessoas, então, possam se sentir mais próximas da instituição. Walter Francisco, prazer conversar com um amigo. E a gente deseja sucesso aí nesse novo desafio, que não é fácil, né? É evidente. Cada dia é um dia. Cada dia é um dia. Exatamente. Obrigado. Obrigado, Salve. Agradeço o espaço, então, do Jornal Médio Vale para nós. E obrigado, internauta, que nos acompanhou nesta entrevista.